Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Terceirão não tira férias. Você que se prepara para o vestibular, né? O Enem, seu lugar é aqui. Comigo, Cacau Sotero, com a Deusa, nossa intérprete de Libras, para uma aula desse programa que vai colocar você dentro da universidade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar hoje a interpretação de texto, um assunto que sempre está em destaque nas aulas de língua portuguesa e de qualquer outra disciplina. Afinal, quem não lê e interpreta não consegue contextualizar, não consegue compreender e, consequentemente, não vai responder questões acerca de vários assuntos. E, para isso, nós precisamos saber algumas curiosidades sobre a leitura, ler e entender bem um texto. Vamos falar de compreensão, de interpretação e também de textos verbais e não verbais. Para começar, eu trouxe aqui uma pesquisa que saiu no estado de São Paulo. Acompanha comigo. Somente 26% dos brasileiros acima de 15 anos apresentam plenas habilidades de leitura e escrita. Bom, gente, eu vou logo dizendo, ler e decodificar são coisas diferentes. Porque quando eu digo assim, ó, somente 26% dos brasileiros acima de 15 anos apresentam plenas habilidades de leitura e escrita. Uma pessoa pode decodificar as letras, as sílabas nas palavras e não entender o que está lendo. Isso pode acontecer, Cacau? Pode. Às vezes você lê, né? Não, você ler não. Ao você ler, você pode não compreender. Assim como você pode ler e não interpretar. Então, compreensão textual e interpretação textual são coisas diferentes, tá certo? E eu digo já já por quê. 74% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não conseguem ler, escrever e calcular plenamente. Então, ler, escrever, claro, entender o que se lê, né? E interpretar são habilidades básicas que nós precisamos ter para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, seja na escola, seja na vida. Muitas pessoas, mesmo sem ler, precisam compreender os textos orais, né? Quando a gente fala de leitura, nós estamos falando de textos escritos, mas existe também a leitura de textos orais. As pessoas falam e precisam ser compreendidas. E quando isso acontece, há um processo de comunicação. Sem entendimento não há comunicação. 67% destes o que, gente? Desses brasileiros são considerados analfabetos funcionais. O que é isso? As pessoas acabam decodificando, que eu acabei de falar, não é a mesma coisa que ler. Decodificar é uma coisa diferente. Você já viu alguém lendo? Alguém semi-analfabeto que consegue identificar algumas coisas, mas não compreende? Isso fica encaixado nos analfabetos funcionais, tá certo? E 7% são considerados analfabetos absolutos. Uma pessoa analfabeta é uma pessoa que não consegue nem decodificar, certo? Então, Cacau, o que é decodificar? É olhar uma palavra, juntar as letrinhas, formar as sílabas e conseguir reproduzir. Você vê uma pessoa lendo assim, ó, absolutos, mas não entende o significado da palavra. Então, não há entendimento. Então, basta escrever sem erros de ortografia ou concordância para produzir um texto? Reflexão. Você acha que sim? Bom, o texto hoje tem sido confundido com um conjunto de frases organizadas, em períodos, com ortografia correta, sem erros de concordância ou pontuação. Por que confundido? Porque eu posso organizar um texto, ou pelo menos achar que estou organizando um texto, colocando frases isoladas, todas com concordância, boa pontuação, mas não estabelecer nenhum sentido entre elas. Aí o negócio fica diferente, fica complicado. Logo, se não atribuirmos sentido, não estamos diante de um texto. Deu para entender? Então, eu posso pegar frases, o sol está brilhando. Eu não posso dizer o sol estão brilhando, porque se eu digo o sol estão brilhando, há uma intercorrência, há um erro de concordância. O sujeito concorda com o verbo.
Mas se eu coloco frases com concordância verbal, né, havendo harmonia entre sujeito e verbo, encadear essas frases dentro de um enunciado e não estabelecer um sentido entre elas, obviamente eu não terei um texto. Então, um texto é um conjunto de frases ou um conjunto de orações que formam frases, como queiram, encadeadas, ou seja, numa sequência onde há uma lógica, onde há um sentido. Aí sim eu terei um texto, tá certo? E para ler e entender bem um texto, eu preciso informação e reconhecimento, que eu digo que é o primeiro nível. Destacar as palavras-chave, compreender, entender o que significa cada uma delas. Destacar passagens importantes, né? Você vai grifando. Eu gosto de fazer isso com canetinhas coloridas. Eu pego um livro, né? Às vezes eu leio no Kindle. Às vezes você lê no smartphone, você destaca com cores, nós temos muitos recursos tecnológicos hoje, mas o livro mesmo, impresso, é muito melhor para que a gente possa fazer essas marcações. Eu, particularmente, sempre que posso, compro o livro impresso. Tenho e-books? Tenho, mas o livro impresso eu acho que dá mais... Não sei se é porque eu sou da área das letras, não sei se é porque eu lido com a leitura e gosto de fazer isso. Para mim, o livro impresso ainda é uma opção melhor. Quando você faz uma viagem, levando um Kindle, aí facilita aí as coisas, para não perder o hábito da leitura. Então, destacar as passagens importantes, porque quando você pega o livro novamente, lembra você vai precisar fazer um estudo, vai precisar organizar uma palestra, que é o meu caso, organizar uma apresentação. Eu já tenho a ideia, vou lá até o livro e já está destacado. Então, eu uso canetinhas coloridas. Usar uma palavra-frase para resumir a ideia central, né? Isso aí fica dentro da questão do tópico frasal, dentro de cada parágrafo. E, claro, a memória fica aguçada e vai favorecer o nosso entendimento. Então, eu aproveito aqui para dar uma dica a você. Mesmo que você não goste de ler, mesmo que você não tenha o hábito, você não desenvolveu a leitura até aqui, você já é adolescente, você é adulto, eu deixo para você uma dica. Adquira o hábito de leitura, vai aguçar a tua memória visual, vai aumentar a tua capacidade de semântica, de significação de palavras. Você vai olhar uma palavra dentro de um contexto, não vai precisar recorrer ao dicionário, você vai ter entendimento, você vai se tornar uma pessoa com boa leitura de mundo, tá bom? A leitura ajuda muito, ainda que sejam textos que não estejam dentro da tua preferência literária, tá certo? Eu não gosto desse tipo de literatura, mas é importante você ler para que você não tenha conceitos errados sobre assuntos que você não conhece, tá bom? Nível 2, né? A gente passou pelo nível 1, agora o nível 2. É a interpretação, que eu acabei de falar, que eu falei no início, que é diferente da compreensão. A interpretação é subjetiva, mas há limites, pois deve captar a essência do texto. Quer ver? Às vezes uma pessoa diz uma coisa e eu não posso confundir o fato de ser subjetivo. É subjetivo, é a minha opinião, é a minha maneira de ver. Ok? Eu tenho uma maneira especial de ver as coisas, porém, ao fazer uma leitura, essa minha subjetividade tem limites. O texto me apresenta pistas. O texto não deixa as coisas muito explícitas, mas existem as palavras-chave, olha, eu errei aqui na hora de falar. Palavras-chave, tá? Existem as palavras-chave, palavras que vão me dar esse norteamento para a compreensão e, claro, interpretação do que se está sendo dito, tá bom? Aí eu capto a essência do texto. A essência, a ideia central, aquilo que o autor de verdade quer dizer. Vamos analisar aqui esse poema chamado Prazer, de Bertolt Brecht. Diz assim: o primeiro olhar da janela de manhã, o velho livro de novo encontrado, rostos animados, neve, o mudar das estações, o jornal, o cão, a dialética, tomar ducha, nadar, velha música, sapatos cômodos, compreender música nova, escrever, plantar, viajar,
ser amável. É um poema, mas é um poema que traz para nós uma essência, uma ideia. Ele está falando de prazeres. O que é um prazer? É aquilo que te dá bem-estar, é aquilo que normalmente nós gostamos de fazer. É, comer dá prazer, brincar dá prazer, é, estar entre pessoas que nós gostamos. São coisas que nos dão prazer e outras cositas mais que não nos convém falar. Coisas que nos dão prazer. E ele tenta e consegue explicar com algumas coisas. Então, o primeiro olhar da janela da manhã é o que ele está dizendo, é uma coisa prazerosa. O velho livro de novo encontrado. Há livros que você lê, você gosta. Poxa, esse livro aqui é tão legal. Eu já li várias vezes, porque me deu prazer, vou ler de novo. As pessoas, né, os rostos que eu vou encontrar, animados. Neve, o mudar das estações, aqui está falando das estações do ano. E aqui onde nós moramos não tem neve, mas tem muito calor, né? Tem muito sol, tem muita praia, enfim. O jornal com as notícias, o cachorro. Quem não gosta de um cãozinho? Que são tão, os cães são tão carinhosos, são tão amáveis, são seres que Deus, eu creio que Deus fez para nós olharmos, né? Quando quem tem cão sabe disso, e conseguir captar a essência do amor. Tem um cão, você vai saber muito bem o que é amor. Dialética, né? Aquilo que vai se construindo através do diálogo, a construção do diálogo, a construção das ideias, os conceitos que nós vamos tendo ao longo do tempo. Então, são coisas, né? Tomar ducha, né? Tomar um banho, nadar, velha música, enfim. Ele traz para nós uma sequência de ações que nomeiam, né? Nomenclaturam prazeres, né? E aí ele finaliza, ó, escrever, plantar, viajar, ó, adoro viajar, cantar e ser amável, tá bom? Então, o Bertold Brecht construiu um poema com uma linguagem verbal, com palavras, tá, gente? O que é verbo? É palavra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra se tornou gente. Jesus é a palavra, não é assim? Lá na Bíblia diz isso. Por que a Bíblia diz que no princípio era o verbo? É porque no princípio só tinha a palavra, só tinha Deus falando. Então, ele construiu um poema, né, o Bertold, através das palavras, que é o texto verbal. Ele usou palavras para enumerar os prazeres da vida. Nós usamos palavras para construir os nossos pensamentos, né? Encadeamos as palavras. A linguagem verbal é aquela que se usa a palavra. Fácil. Mas também, ultimamente, né, nesse mundo virtual que vivemos, utilizamos muito a linguagem não verbal. E o exemplo que eu trouxe dos emojis que temos no nosso smartphone, né, nos nossos aparelhos. Usamos muito aqui para expressar aquilo que é engraçado, quando estamos com vergonha, quando estamos achando engraçado. Aqui talvez um constrangimento, né? Aquele sorriso amarelo, enfim. Eu tô inocente. Então, eu tenho uma série de carinhas e outras mais, os memes, que vão nos ajudando a nos expressar sem falar. Linguagem não verbal, tá certo? Então, a linguagem não verbal é aquela que não usa a palavra na hora da comunicação. Vai usar somente a imagem, tá certo? Não fume, fale baixo, proibido buzinar. Então, sinais de trânsito são exemplos de linguagem não verbal. E aqui há textos que vão misturar essas linguagens. Olha essa tirinha que eu trouxe para vocês. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas com você. E o garotinho mostra o sapo, tá? Então, aqui a gente tem uma linguagem mista, onde eu tenho o verbo, né, a palavra, e a imagem, onde eu faço a associação para entender o texto. E bem aqui, gente, há um entrave. Nas provas do Enem, nós temos muitos textos não verbais e textos mistos, né, com linguagem verbal e não verbal. E tem muita gente que tem dificuldade de interpretar a linguagem mista, as linguagens não verbais que aparecem no texto. Essa linguagem é constituída de elementos verbais e não verbais, no caso a linguagem mista, são instituídos pela sociedade para a interpretação entre as pessoas nas diversas situações comunicativas, tá? E a linguagem é uma atividade que nos permite interagir com o outro.
Vivemos em sociedade, precisamos compartilhar as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, compartilhar as nossas ideias e nos expressarmos das formas mais diversas possíveis. E tudo isso, essa linguagem é concretizada mediante os conhecimentos, os nossos valores, valores de mundo, que são compartilhados entre nós, que somos sujeitos envolvidos aí dessa sociedade, tá? Bom, linguagem verbal, recapitulando, tá aqui minha figurinha aí, minha carinha mostrando para vocês. Linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação. A linguagem não verbal é o não uso da palavra na comunicação. E a linguagem mista é quando eu uno, né? Quando eu junto a linguagem verbal e a linguagem não verbal na comunicação. E como nós vimos isso? Eu comecei falando dos emojis, mas nós temos as charges e os cartoons e os memes que nós compartilhamos o tempo todo aí no WhatsApp. Olha aqui uma charge. A palavra charge é derivada do francês charger, que significa carregar, exagerar. E essa charge aqui, ou essa charge, ela nasceu num contexto atual. A moça está com o nariz aí bem... olha o exagero aqui dos olhos, né, do nariz. Presta bem atenção. Eles sempre são bem caracterizados, né? E aí o ladrão diz assim: rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Nós estamos numa época onde um espirro está muito mais, muito mais ameaçador, no caso aqui da interpretação, que um tiro. Então aqui a gente tem uma crítica. Como as pessoas estão se comportando em relação ao outro, a questão do resfriado, por conta do Covid, né? Enfim, é um texto que traz o exagero, que também tem um tom humorístico. E aqui a gente tem um cartoon. Não sou racista. O cara que corta meu cabelo é negro. E aí o negro com uma navalha muito grande, o cara ficou até com medo. Dá para perceber que se trata de uma pessoa pública, que tem muitas pessoas entrevistando, né? Então é uma pessoa pública, uma pessoa conhecida. E o barbeiro dele, que é negro, parece que não gostou muito da colocação, porque a colocação dele foi racista. Então, gente, cartoon é um gênero jornalístico, né? Nós vemos muito em jornais, em textos, em blogs. Considerado opinativo analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e do humor. Então, aqui está expondo uma situação de racismo, infelizmente, muito comum nos dias de hoje. As pessoas estão aí, parece que perdendo a noção, ou nunca tiveram noção do ridículo, fazendo declarações absurdas de temas assim dos mais variados. Mas o racismo assim é bem... como é que eu vou dizer? Bem repetitivo, né? Bem, tá residindo muito. Então, qual a diferença entre cartoon e charge? Enquanto o cartoon eu vou associar textos atemporais, a charge demonstra um fato da atualidade. Então, a charge trouxe o Covid, é um momento atual. O cartoon trouxe o racismo, que infelizmente é uma coisa bem atemporal. E o cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas sempre a coletividade. Então, o cartoon aí, na questão do racismo, trouxe um problema que é bem veiculado, infelizmente, ultimamente. Então, por que essa aula de hoje? Porque, dentre as maiores dificuldades que os alunos listam nas provas dos vestibulares, dos concursos, está a leitura de imagem. Então, gente, a minha dica foi, no início, leitura. Se você tem a habilidade de ler, sendo essa tua literatura de qualquer natureza, você vai desenvolver a habilidade de interpretação, compreensão, ampliar o vocabulário, ser uma pessoa assim bem descolada, né? Vou usar esse termo. Conversa sobre todos os assuntos em qualquer ambiente. Abre a tua leitura de mundo. E também vai te ajudar na hora das leituras da imagem. Então, os cartoons e charts, né? Charts, são textos que tratam assuntos recorrentes, assuntos importantes. E se você não tem uma boa leitura, não conhecer o assunto, como é que você vai desenvolver? Como é que vai haver uma interação? Como é que você vai construir uma redação, por exemplo? Uma produção textual?
Eu fico por aqui hoje, nessa nossa primeira aula do Terceirão Não Tira Férias, e vem mais por aí. Fique ligado aqui na plataforma Gonçalves Dias na TV Educação, comigo, Cacau Sotero. Compliquei?